Estou muito emocionada que eu vou chamar Gabriel Toscani. Ele iniciou a trabalhar com dados em 2018. Hoje ele é Data Practice Lead na Indicium. Tem muita experiência esse cara. Podem ter certeza que vocês vão aprender bastante com ele. Ele dá aula na Indicium Academy, já deu treinamento de DBT para empresas nacionais e internacionais e é um participante frequente da Qualesse também. Bem-vindo, Gabriel. Oi. Boa noite a todos. Para quem não me conhece, a Ornella já me apresentou. Para quem já me conhece, A ideia do nosso meetup hoje, só breve introdução, era a gente fazer uma tour desde a parte mais por trás de como as coisas, como você garantir uma boa fundamentação, como você garantir agora, falar um pouquinho mais de DBT mesmo, puro, e depois uma parte bem mais prática aí que o Rafa vai puxar, né, de implementação. Então, da minha parte, eu vou fazer uma coisa que eu gosto muito de fazer, que é contar história. E quem me conhece sabe. E falar de coisas, momentos quando eu viajei também. Que muito daqui eu tirei... Obrigado. Eu tirei do Qualesse 2024, que eu estava lá, em Vegas. Quem tem o sonho de ir para Vegas é bem decepcionante, mas é uma cidade estranha e desagradável. Mas então a gente vai falar sobre o que o DBT Labs está propondo aí como visão de futuro, porque eles realmente deram um 180 na diretoria deles. A gente estava até brincando que subiu uns 40 anos de idade, mais ou menos, a média da diretoria lá do DBT, anunciaram tudo lá, para onde que a gente está caminhando a partir daí, né? E para isso, eu vou começar do começo, vou começar com o comecinho da nossa história como Indicium, que se mistura muito com a história do DBT, né? Por quê? A gente começou em 2019. Adotamos o DBT ali principalmente porque a nossa stack legado era bem desagradável de manter e utilizar. Muito dos problemas que o Lucas citou ali na palestra dele, a gente sofria. Então, a gente tinha muitos pipelines de transformação de dados em R, a gente tinha as nossas extrações em Spark e Scala. Era, na época, o nosso CTO que debugava e fazia o pipeline ali da empresa da esquina funcionar, e a gente tomava bronca ainda. Então, era uma coisa difícil de manter e era uma coisa que precisava de um conhecimento técnico muito especializado, né? Acho que todo mundo que já passou por DBT sabe que esse é um dos grandes motivadores da existência, tornar o acesso a dados mais democrático, acesso à transformação, acesso à construção das áreas de negócio. Quando nosso Chief Data Officer, o Daniel, cruzou com isso e falou, cara, vamos tirar isso imediatamente das mãos dos nossos devs, vamos deixar eles fazendo tudo que o Lucas acabou de falar, e a gente foca na parte de transformação, entregar para o cliente, aquela coisa toda. Então, imediatamente aprovado pelos devs que estavam cansados de bater número em escala. E com o DBT a partir disso a gente criou uma prática nossa, a gente entendeu ali o DBT, a gente tem algumas coisas que usa do nosso jeito, a gente viu que isso era uma prática que estava faltando, a gente criou cursos, a gente tem mais de 1.000 profissionais formados através do Academy, né, Ornella? Então, tanto internamente quanto para clientes de treinamentos que a gente deu. E foi assim que a gente começou a utilizar DBT com esses motivos. E aí, o que acontece? Como a gente começou a usar DBT muito cedo, e a gente nunca teve escala, primeiro, porque a gente não usava DBT internamente para a gente até no começo, quando a gente começou a adotar, era sempre para clientes, e a gente se tornou muito bom em usar DBT. E por que isso é relevante? Porque isso começa a entrar no debate de DBT Core ou DBT Cloud, que foi um dos grandes focos ali do Qualesse de 2024, e para onde que eles vão caminhar com o DBT Cloud. Por quê? Opa, voltei. Eu só esqueci de mudar o título. Foi mal, achei que eu tinha errado o slide. Porque o DBT Cloud ele é um produto um pouco difícil para te vender. O DBT tem encontrado esse problema quando você é muito bom de DBT, né? Então, o DBT, uma vez que você aprende, ele tem uma barreira de entrada relativamente baixa. Você não precisa manter um pipeline de Spark. Essa é toda a graça do DBT você conseguir fazer.
E quando os times começaram a colocar isso em prática, quando as empresas começaram a adotar, você foi vendo, cara, eu tenho uma infinidade de coisas que eu posso fazer com essa ferramenta. Isso aqui é muito bom. Isso aqui resolve meus problemas de governança, isso aqui eu consigo traquear a lineage dos meus dados, eu consigo adicionar testes automáticos, consigo fazer aquela coisa toda. Então a galera começou a usar e começou a ficar muito boa de DBT e criando soluções próprias em cima do DBT. Né? Então, cara, às vezes eu não tenho, supor, um DBT Docs. Em vez de você pegar o DBT Cloud para você ter um DBT Docs que você consegue usar via browser, etc., você colocava lá no S3 e deployava tipo, como um site estático mesmo, e você tinha uma documentação online no seu projeto. E aí era uma feature do DBT Cloud que o DBT Core já substituía por quem entendia de DBT. E isso foi, caramba, porque eu não consigo ver o meu lineage fácil. Cara, você tem, tipo, o DBT gera para você um arquivo, manifest.json. Você pode fazer, lá tem todo o seu projeto. Quem depende do quê, quais são os testes, a descrição da tabela, tudo tá lá. Então, cara, você pode fazer qualquer coisa com aquilo. Então, a galera começou a construir muitas das features do DBT Cloud internamente. Porque, de novo, todo mundo era muito power user de DBT. E CI, por exemplo, Lint, essas coisas que o DBT Cloud facilita, e realmente facilita, e aí eu vou entrar em que casos ele faz sentido, muitas empresas começaram a adotar e se percebia pouco valor de transicionar para um DBT Core para o DBT Cloud. E a DBT vinha sentindo essa dificuldade de fazer essa transição. Então, para quem que faria sentido essa utilização do DBT Cloud? Eu vou falar bastante por que eu estou focando nessa questão de Cloud e Core. Na minha cabeça, e na verdade não é na minha cabeça, isso aqui eu roubei descaradamente de um post do nosso CDO no LinkedIn, mas a gente tem, eu concordo pelo menos, a gente tem 3 personas principais que vão se beneficiar de DBT Cloud. E aí acho que depois o Rafa, como head de engenharia ou arquiteto global de uma empresa muito grande, vai conseguir tipo, dizer também se faz sentido o que eu estou dizendo aqui. Mas acho que a primeira persona que se usaria muito bem DBT Cloud seria empresas que já nasceram Cloud Native, né? Então, pequenas startups que você vai ter um time de dados de 2 ou 3 pessoas, você consegue ali comprar a um preço relativamente barato as licenças e você tem tudo lá dentro e você consegue gerenciar de uma maneira simples, porque você não tem um time muito grande, não precisa de muitas licenças, facilita a tua vida e você perde tempo gasta o seu tempo com outras coisas, porque essas empresas geralmente tudo é muito dinâmico. Áreas de negócio. E esse aqui é um grande foco que a gente vai falar ali um pouquinho mais para frente do futuro do DBT e do futuro do Modern Data Stack como um todo. Eu gosto muito de brincar de futurologia e adivinhar quais vão ser as tendências. Eu acho que essa é uma muito grande. Democratizar o acesso à transformação, a aplicação de regras de negócio, fazer relatório, transformar o DBT no Excel. Então, deixar isso o mais simples possível. Então, empresas que têm um setor de engenharia muito forte, mas estão começando a introduzir as áreas de negócio nessa questão de boas práticas de software, etc., se beneficiam muito de utilizar o DBT, justamente por ter a ideia integrada e tudo mais. A gente viu isso, tem um post bem famoso da Roche, empresa farmacêutica, que o Yannick Mistelli, o head de engenharia lá, fala que o case deles é exatamente isso. A gente tinha o nosso time de engenharia, a gente queria abrir o DBT para as áreas de negócio, por isso a gente contratou o DBT Cloud. E o último caso eu chamei de retardatários, eu fiquei um pouco arrependido depois, porque é um pouco sacanagem esse título. Mas são empresas que começaram depois a migração para essa questão de cloud, estrutura escalável, etc, 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 e querem agilizar esse processo, usando o DBT Cloud para substituir algumas partes de, por exemplo, um Talend, a parte de transformação ali do Talend ou da informática. Geralmente, empresa muito grande, com muito dinheiro, quer trocar uma ferramenta por outra, também vai se beneficiar nesse momento ali de usos do DBT Cloud. Mas, tirando todas essas personas, isso não era a maioria de quem usa o DBT. Então, esse é o desafio que, no momento, o DBT Labs se encontrava. Como que a gente leva o DBT para todas essas pessoas, o DBT Cloud para todas as pessoas que não estão usando? Como a gente faz isso fazer sentido? Eles explicaram isso, ou pelo menos o plano, no Qualest 2024. Então a gente vai falar
de OneDBT, a gente vai falar de Data Control Plane e mais coisas que são propostas. Será que vai funcionar? Não sei. Tomara que sim, porque eu gosto de DBT. Mas os principais anúncios e as principais medidas como eles vão democratizar ou popularizar esse uso do DBT Cloud, eu listei aqui resumidamente, depois se vocês quiserem perguntar a respeito também. Mas para a gente falar rapidamente, o DBT está se propondo a ser o que eles chamam de um Data Control Plane. Tipo, realmente a torre de controle do que eles chamam ali de camada ativa de metadados. Tudo entre as fontes até chegar no consumo do usuário final, seja Data Science, seja BI, seja AI. Então, expandir as funcionalidades além da transformação de dados, né? Então, orquestração, catalogação, ingestão se fala um pouco com a questão ali de abrir para usar external tables, por exemplo, dentro do DBT, para se tornar essa ferramenta central e completa, principalmente para organizações menores, né? Então, por exemplo, não sei se todo mundo viu aqui recentemente, o DBT comprou uma empresa que chamava SDF Labs, que basicamente é uma empresa que vai... a proposta é melhorar toda a execução de DBT, aí eu não vou entrar super em detalhes, mas é uma aquisição bem grande que eles fizeram para principalmente facilitar esse acesso à área de negócio através de interfaces no-code, /low-code, que eu vou listar ali embaixo também, e mais features de documentação, de monitoramento, observabilidade, etc. O OneDBT, talvez esse seja o grande anúncio aí do Coalesce 2024, em que o DBT mudou completamente a postura de que eles tinham. De você precisa comprar o cloud para usar o DBT direito, ou para alcançar o potencial completo do DBT, para uma visão em que DBT Core, eles admitiram depois de alguns anos, DBT Core faz sentido para um pedaço dos usuários e DBT Cloud vai fazer sentido para outro pedaço. Então eles pararam de fazer essa diferenciação entre Core e Cloud, eles chamam de um DBT. E aí eles têm do mesmo jeito que eles têm o DBT Mesh, que é uma série de boas práticas, eles vão ter uma série de documentos e boas práticas e como fazer, basicamente explicando por que os times de engenharia faz sentido usar o DBT Core. Então, Data Engineers ou os próprios Analytics Engineers ali com um background mais técnico, utilizando o Core e o DBT Cloud para introduzir as áreas de negócio ou analistas que são mais próximos de negócio a parte de todas essas boas práticas de software engineering e etc. Né? Então, você vai ter experiência otimizada para cada um dos perfis de usuário. Então, eles estão muito nessa pegada de, se você é engenheiro, use o DBT Core. Se você está introduzindo área de negócio, se você está mais próximo de tomar uma decisão do que escrever uma linha de código, você deveria estar usando o DBT Cloud. Outra coisa que eles têm batido bastante é essa questão da cloud híbrida. Tá? Então, cara, todo mundo, não sei quantos de vocês tiveram contato com grandes empresas ou multinacionais, etc. A coisa mais comum é você ver dentro ali da mesma filial, da mesma BU, alguém usa Databricks, alguém usa Snowflake e outra pessoa usa, sei lá, Azure ou BigQuery. DBT propõe, justamente agora com a capacidade de você materializar as coisas como iceberg, de novo, DBT Mesh, que é um framework construído por eles para você organizar projetos de diferentes áreas, em diferentes repositórios, em diferentes clouds. A ideia, e vai muito em linha com aquela parte do painel central de controle, você manter tudo isso dentro do DBT. Então não interessa se eu tenho um repositório no GitHub hosteado na Azure que roda em Databricks e se eu tenho um Bitbucket que roda no Snowflake com AWS. Eu consigo integrar esses dois projetos de DBT. Eu consigo chamar uma tabela do Databricks para consumir no meu Snowflake e vice-versa. Principalmente agora, de novo, com esse suporte ao iceberg. E mantendo todas as questões de DBT. Você tem lineage, você consegue ver o teste, você consegue limitar quem consegue executar qual tabela. E boa parte disso, de novo, vai ser limitado também ao cloud, porque é o que faz sentido. Uma funcionalidade enterprise vai estar dentro de uma ferramenta de nível enterprise. Né? Então, se você, de novo, o nosso Zezinho do mercado da esquina hipotético,
ele não vai ter 4 repositórios em 3 clouds diferentes de DBT. Então, não é uma feature que ele pagaria para ter, mas é uma feature que uma empresa como, sei lá, uma GM ou uma Walmart pagaria porque faria sentido. E, por fim, essa questão de acessibilidade. O DBT foi bem forte nisso também, nos grandes anúncios do Coalesce. Eles até então tinham sido bem resistentes a essa questão de no-code, low-code, e se manter fiel a boas práticas, código, escrever código, etc, etc. Perceberam que, cara, o caminho a gente tem que mudar, a gente vai ter que pivotar, porque a gente precisa dessa interface mais amigável se a gente quiser trazer essas áreas de negócio para trabalhar com a gente e aproveitar o potencial completo. Então, a gente vai ver bastante. Eu acho que ainda não está em public preview as features de no-code, low-code do DBT Cloud, mas vai sair aí, com certeza, acho que no começo desse ano eles vão divulgar alguma coisa. Certo? Então, esses são os grandes rumos que o DBT está tomando, esses vão ser as direções para onde ele vai seguir. Trazer mais usuários de negócio, trazer esses usuários de negócio para o DBT Cloud, ao invés de ensinar os usuários de negócio a codar em SQL. Eles viram que existe um espaço maior nesse sentido. Tá? E esse é o plano para agora. Então, eles já divulgaram isso, eles já estão executando essas ideias. Para onde que eles vão daqui para frente? Não só o DBT, mas toda a área de dados e analytics. De novo, boa parte do meu trabalho é da Pitaco, então eu vou dar uns aqui. Acho que, e aí falando não necessariamente de DBT, mas também de DBT, mas da nossa área de dados como um todo, não sei se todo mundo tem a mesma opinião que eu, mas tomara que sim, porque é a certa. A gente viveu muito um tempo de um ethos, um zeitgeist, uma vibe de descentralização de 2010, 2020, microserviços, Kubernetes, você vai ter 10 serviços da AWS separados, porque não sei o que e tal. E o DBT surfou um pouco nessa vibe, né? De você ser uma ferramenta nichada e específica para fazer só aquilo que você é bom. Eu faço só transformação. O Kubernetes vai só gerenciar container, depois eu vou ter só um serviço para monitoramento, e depois eu vou ter 10 startups de semantic layer e observabilidade. E eu atribuo isso muito de novo, essa vibe dos anos 2010, 2020 de microserviços, e ao fato que os Estados Unidos estavam jogando dinheiro de graça para startup, então qualquer startup ganhava 100 milhões de funding, e a galera começou a fazer startup de qualquer coisa. O dinheiro acabou, muitas dessas startups ou foram compradas ou faliram, e a gente está vendo um movimento de centralização dessas ferramentas. Então você está vendo o DBT investindo cada vez mais, não em transformação, mas em trazer mais features centralizando como uma ferramenta. Você vai ter Databricks e Snowflake, por exemplo, também criando cada vez mais coisas para adentrar espaços de data science ou de ingestão de dados. O próprio Fabric da Microsoft é talvez o maior exemplo de você centralizar tudo numa ferramenta só. Então, eu acho que essa é uma tendência muito forte de, é um trampo infinito manter 15 serviços rodando, eu quero um só. Então, acho que essa é uma grande tendência daqui para frente. Essa tendência, de novo, não restrita a DBT, mas muito envolvendo DBT de negócio versus engenharia, principalmente com AI. Eu acho que vai facilitar muito para você construir pipelines de dados ou, sei lá, qualquer coisa que antes era limitado, um conhecimento meio arcano de quem sabe escrever código, usuário de negócio, vai conseguir fazer. Então, você vai ter mais essa separação de, quem consegue prover os recursos para o usuário de negócio fazer o que ele tiver a fim de fazer, né? Então, por exemplo, eu acho que a figura do engenheiro de plataforma é uma coisa que vai se consolidar muito, muito... eu acho que já mas vai ficar muito mais comum. Você vai cada vez mais perder aquele cara que faz do Python até o dashboard. Eu acho que você vai ter só o cara que faz o Python. E dali para frente vai ser todo mundo mais ou menos a mesma persona de usuário de negócio. Um pouco mais para lá, um pouco mais para cá, mas nesse sentido. Tá? Específico de DBT, eles têm essa intenção, como eu falei, de ser esse controle central de gerenciamento de todas as etapas, desde a minha fonte de dados até
o meu usuário final. Então, dali eu vou usar, vou ter toda a transformação, eu vou ter todo o monitoramento, mesmo de consumo da minha plataforma, eu consigo ter ali dentro. Eu vou ter a minha observabilidade de qualidade de dados, de code coverage, todas essas coisas. Vou ter a minha parte de orquestração, que é o meu próximo ponto. Vou ter tudo ali dentro do DBT que não seja relacionado à extração ou BI/Machine Learning/AI. Então, tudo ali dentro do DBT Cloud. Catálogo de dados também é uma coisa que você tem vários e todos não são tão legais. Então, eu acho que caminha para essa tendência. Eu acho que o DBT ficou um pouco too big to fail nesse ponto. Então, acho que já vai consolidar em algum grau nesse sentido. Pode ser que, sei lá, orquestração, no momento, eles não consigam abocanhar tanto essa parte do mercado. E aí é o meu último ponto. Qual que é o próximo passo para o DBT? Qual que eu acho que vai ser o grande próximo move? Do mesmo jeito que o DBT anunciou o OneDBT e no-code, toda essa coisa, qual que eu acho que vai ser a grande aquisição do DBT para colocar para dentro? Eu acho, e aqui é um palpitaço, tá? Isso aqui é um chute. Se o cara acerta é profeta, se não acerta ninguém lembra, né? Eu acho que o DBT vai investir em alguma coisa de orquestração. Eu acho que hoje o DBT Cloud, limitado um pouco ao que você tem dentro do DBT, ele é um pouco difícil e ele te força, como o Lucas falou mais cedo, a costurar um pouco os seus pipelines. Então você tem, por exemplo, um Airflow ou um Dagster ou alguma outra ferramenta que joga os seus dados para o Snowflake e no momento que termina o job você tem que ter um script que dá um post na API do DBT Cloud para chamar um job de transformação. Você começa a criar algumas partes móveis no seu pipeline ainda quando você tenta usar muito da orquestração do DBT Cloud. Tá melhor, mas ainda não está 100% liso. E eu ouvi uma conversa de bastidor, quando eu estava lá no Coalesce também, de um dos executivos de DBT, deles conversando, acho que até uma fofoca interessante para o Rafa também, mas o DBT conversando que eles deveriam ter comprado o Dagster quando ele estava no começo. Porque quando o Dagster começou, era uma ferramenta com muito potencial e tal, e ele começou também voando na onda do DBT, os caras falaram, putz, será? Eu acho que não vai dar nada. E o Dagster hoje é uma ferramenta gigante ali de orquestração e ganhando bastante espaço. Então existiu essa conversa em algum momento do DBT adquirir uma ferramenta de orquestração para ter isso internamente e integrar com outros frameworks. Eu acho que vai sair alguma coisa nesse sentido aí em 2025 para o próximo Coalesce. Então vai ser ou isso ou alguma integração mais maluca ainda com AI e BI dashboard, sei lá, alguma coisa assim. Mas eu gosto de pensar que vai sair alguma coisa nesse sentido. O DBT comprar sei lá, Meiji, não sei se existe ainda, coisa assim. Opa, esse slide aqui era para ter sido saído, mas era isso. Obrigado, gente. Acho que esses são meus pontos. Eu geralmente abro para fazer pergunta no meio, mas hoje meu schedule estava um pouco apertado e eu ia me perder. Então, quem tiver pergunta pode fazer agora. Um por vez, tá? Quem não tiver pergunta é bom também, porque a gente aproveita mais o happy hour. Não querendo desencorajar ninguém a fazer pergunta, por favor. Aí vamos fazer todas as perguntas no happy hour. Perfeito. Não, gente. Bora lá. Primeira pergunta. Se tiver pergunta online também, fiquem à vontade. Claro, tá, pergunta online também. Não sei se rolou essa aí. Temos uma pergunta por aqui. Ele explicou muito bem, né? Exato. Meu Deus. Tá Depois bom. eu conto pra vocês porque que Las Vegas é uma cidade horrorosa. Spoiler, é porque eu perdi dinheiro no cassino. Toscani, eu queria que tu explicasse como é que é o DBT Mesh mais na prática. Como é que ele é para tu rodar um compile, onde é que fica a documentação toda, se ele consegue reunir tudo isso no mesmo lugar. Brabo. O DBT Mesh é uma ferramenta, de novo, ele vai fazer sentido para empresas grandes e empresas que provavelmente vão estar usando o cloud, né?
uma das grandes vantagens da SDF Labs, que foi comprada pelo DBT agora, é que parece que a compilação do DBT ficou 1000 vezes mais rápida. Você consegue integrar diferentes projetos dentro... Cara, vão funcionar como pacotes. É isso. Cada repo de DBT, ele vai funcionar como um pacote de DBT ali dentro, sabe? Então, aí eu não vou saber certinho como que isso aparece na UI, mas do mesmo jeito que você roda lá, sei lá, o pacote Elementary, você instala e você vai ver que dentro da pasta Packages vai ter todos os modelos que são gerados ali dentro. Se você quiser dar um source de uma tabela do Elementary, você consegue, etc. Então vai ser bem nesse sentido. Você vai conseguir ver o lineage porque eles vão estar dentro do projeto. Não diretamente, eu não tenho certeza se ele importa o repo inteiro ou como que ele faz essa conexão, daí eu vou ficar devendo. Sei que você vai conseguir ver o lineage dentro da página do projeto ativo mesmo, então você vai ter um DBT Project que vai referenciar vários, mas você está naquele DBT Project, colocou lá a doc, você vai conseguir ver o lineage de todos os projetos que você tiver acesso, porque existe uma limitação de acesso também, que você configura dentro do próprio DBT. E você vai chamar eles como sources mesmo. Então, se eu tenho meu projeto de marketing e eu estou no meu outro repositório de um projeto financeiro, eu consigo fazer um source, aí declara lá o projeto de marketing, o nome da tabela, e ele vai chamar e construir o lineage da mesma maneira, sabe? Então, você não constrói necessariamente, você não vai ter o lineage de todos os projetos que você importar, porque ia ficar uma bagunça. Tipo assim, você tem 1000 tabelas num projeto e 1000 tabelas em outro, ia ficar uma bagunça. Você vai ter o lineage só daquilo que você usa, né? Então, vamos supor, se você usa 10 tabelas ali de um outro projeto, essas 10 tabelas e o lineage vão aparecer no seu DBT Cloud ali no Docs. E tirando a parte prática, tem, cara, a documentação do DBT sobre o DBT Mesh é imensa. Você pode ficar, sei lá, horas lendo, porque eles têm todo um passo a passo de como que você organiza isso sem virar uma zona. Áreas de negócio, o time central de dados, data steward e aquela coisa arada. Mas grosso modo, é mais ou menos isso. Obrigado. Vamos agradecer Gabriel Toscani. Obrigado, Gabriel.